Olá pessoal, tudo bem? Sou o chefe Fernando de Oliveira, padeiro, confeiteiro, proprietário da Escola de Panificação e Confeitaria e também do O Padeiro Artesão, uma padaria artesanal. Fui convidado pela Vilma Alimentos a preparar um conteúdo muito especial para o projeto Fornada de Sucesso, especial Dia Mundial do Pão. Então a Vilma preparou conteúdos exclusivos para você, receitas, dicas e até gestão de negócio aí para você implementar na sua padaria, no seu comércio. Então aproveite, clique no sininho, siga aí a Vilma Alimentos para você não perder nenhuma novidade que está incrível. Bora começar então essa receita deliciosa, brioche salgado de ervas finas. Utilizei a farinha Vilma Alimentos e também ali ervas finas da marca Pirata, que deixou muito mais aromático e saboroso. Venha comigo que essa receita está incrível. Bom, vou utilizar uma masseira para bater a massa. Vou adicionar a farinha de trigo especial Vilma, o fermento biológico seco. Ah, mas Fernando, só trabalho com fermento fresco. Multiplica por 3. Se a receita pede 20 gramas do seco, você vai colocar ali 60 gramas do fresco. O seco é importante sempre misturar primeiro ali com a farinha. Vou adicionar agora o sal, o açúcar refinado, leite em pó, que vai deixar nossa massa bem fofinha e saborosa. Olha só que dica legal, vou utilizar pâte fermenté, que nada mais é do que uma massa fermentada, que você pode utilizar aí uma massa de pão francês, uma massa de pão doce, uma massa de croissant. Eu vou utilizar 250 gramas por quilo. Se você não tiver, você pode colocar 10 gramas de melhorador, ou então até mesmo 100 gramas de levain líquido, para quem trabalha com fermentação natural. A quantidade de fermento continua a mesma, tá? Vou adicionar agora a manteiga sem sal. Algumas padarias aí que trabalham com aquela margarina uso geral ou margarina bolo também pode utilizar. Sempre raspando bem, é importante evitar o desperdício. E agora vou colocar também os ovos e vou iniciar o batimento. A água só vou colocar no final. Então vou ligar a masseira, vou deixar bater por pelo menos 3 minutinhos e aí vou começar a adicionar a água. É importante adicionar a água aos poucos. Agora vou adicionar a água. O grande segredo de uma massa de brioche é adicionar a água aos poucos, desenvolvendo bem o glúten. Agora eu vou passar para a segunda velocidade e deixar bater até ficar uma massa ponto de véu. Se você tiver um equipamento que aquece muito a massa, então pega só essa dica. Deixa a farinha, ovos, todos os ingredientes na geladeira, porque daí vai evitar da massa esquentar. A água bem gelada. O ideal é que além do ponto de véu, essa massa não ultrapasse a temperatura de 24 graus para você ter um brioche perfeito, bem fofinho e manter todas as características. Bom, massa pronta. Agora eu vou adicionar o mix de ervas finas Pirata. As quantidades você encontra na receita. Fiz um mix bem legal que vai trazer sabor, aroma e identidade para esse brioche salgado. Vou adicionar calabresa picada, bacon. O bacon eu refoguei, tá? E deixei esfriar. E queijo parmesão. Claro que você pode escolher o queijo, o recheio de sua preferência, mas sempre seguindo a quantidade que eu passei para vocês para a massa não ficar pesada. Agora eu vou diminuir a velocidade e misturar até homogeneizar. É importante não bater muito, porque senão vai desmanchar a rede de glúten que obtivemos através do batimento. Bom, massa pronta, ficou linda, bem aromática. Agora vou dividir em pedaços de 450 gramas. Claro que vai depender do tamanho da forma que você for utilizar. Então aí você observe aí o tamanho da forma. É uma massa bem versátil que você consegue fazer trança, você consegue fazer rosca, você consegue fazer individual, pode mudar os ingredientes do recheio.
pode até fazer sem aí o recheio, que também é uma massa sensacional. Fazer um exemplo, só um brioche aí de ervas finas, fica muito bom sem o recheio. Depois você pode rechear, fazer um pãozinho individual. Então eu tenho certeza aí que vai vender muito na sua padaria. Meus alunos aí que aprenderam essa receita fizeram um sucesso aí com ela. Então, dividindo os pedaços para depois bolear e deixar descansar uns minutinhos. Agora eu vou fazer a pré-modelagem, que você vai bolear e deixar repousando por pelo menos 20 minutos coberto com plástico aí na sua padaria para não ressecar. É muito importante esse descanso. Mas 20 minutos já vou bolear direto. Você vai perder ali no final, porque vai demorar mais para fermentar o seu pão. Seu pão não vai ficar fofinho, não vai crescer igual. Então, descanso é muito importante. Essa pré-modelagem e esse descanso de 20 minutos pelo menos. Claro, se você estiver no ambiente quente, você aí controla 15 minutos, mas sempre ali observando a fermentação da sua massa. Vamos bolear e deixar descansar esses 20 minutinhos para a gente modelar e levar para crescer. Passou os 20 minutos, a massa ela já começa a fermentar, fica muito mais fácil para você trabalhar. Olha só, dá para abrir com a mão, sem muito esforço. O recheio que fugiu você pega de novo, porque não pode perder nada. Faz um retângulo e vamos modelar manualmente. Eu não gosto de passar na modeladora por causa do recheio, tá? Então faça manualmente. Uma modelagem mais frouxa. Vou colocar numa forminha de bolo inglês. Aqui, e vamos deixar crescer por aproximadamente aí 60 minutos até 80 minutos. Isso vai depender, claro, da temperatura ambiente que você está. Se estiver muito quente, vai levar uns 60 minutos. Se tiver um pouco mais frio, é uns 80 minutos. Se tiver câmara de fermentação, pode colocar, lembrando de não passar de 27 graus, 28 graus, porque é uma massa que leva bastante gordura. Se você colocar ali 35 graus para vir mais rápido, não vai ficar legal, porque a manteiga vai derreter. Então fica com essa dica aí que é valiosa para vocês. Não acelera a fermentação. Fermentação no seu tempo, devagar, o seu pão vai ficar gostoso, saboroso aí, utilizando farinha Vilma e as ervas finas pirata, que tem vários tipos, viu? Eu recebi vários sabores, optei por esses porque são ingredientes que eu gosto, mas aí você pode escolher a preferência sua. Enquanto o nosso pão fermenta, vamos preparar a cobertura. Cobertura do pão tigre, uma cobertura muito famosa, é um pão de origem holandês, mas que você pode utilizar em outros tipos de pães, como pão de hambúrguer, brioche, pão de forma. Traz um valor muito legal para o seu pão. Então vamos ao preparo da nossa cobertura. Vou utilizar farinha de arroz, uma cobertura bem diferente, amido de milho, fermento biológico seco, isso mesmo. Vou colocar açúcar e um pouquinho de sal, óleo. Vou adicionar açafrão da terra, pirata. Aí. E água, dando ponto. Tem que formar uma pastinha para você conseguir passar por cima do pão. Eu gosto sempre de fazer essa pastinha e deixar ela fermentando um pouco. Você pode preparar com antecedência, deixe fermentar aí 15 minutinhos fora da geladeira, depois coloca na geladeira e deixa ali reservado. Quando o pão fermentar, aí você vai espalhar com cuidado por cima do seu pão. Aí você pode utilizar outros tipos de ervas finas na marca Pirata. Você pode utilizar curry, que fica bom, coloral, ou ela branca ali com mix. E temos aqui, ó, pimenta calabresa, cebola, alho e salsa. Cobertura pronta, só deixar descansar um pouquinho. Uma outra dica de cobertura para vocês é parmesão ralado,
E olha só, eu tenho aqui salsa desidratada, mas você pode utilizar manjericão, você pode utilizar orégano, ou até um mix de todos. Você mistura e depois você pincela o pão e coloca por cima. Vai trazer mais sabor e deixar o seu pão muito mais bonito e gostoso, igual vocês vão ver. Bom, o nosso pão fermentou por aproximadamente 80 minutos. Antes de passar a cobertura, eu levei para a geladeira para ficar um pouquinho mais firme, porque fica muito mais fácil para você espalhar a cobertura. Olha só, você vem aqui, ó, espalhando a cobertura nos pães. Vai tirando da geladeira aos poucos os pães. Eu tirei 2, passa a cobertura. Importante espalhar ou com pão duro ou ali com uma colher, mas bem devagarzinho, tá vendo? Não espalhe com a manga porque pode ser que fique muito grosso. Essa cobertura ela tem que ficar fininha. E aí depois que espalhar, você vai levar para assar no forno 180 graus, forno lastro, temperatura aí média que a gente fala, por aproximadamente 30 minutos. Se você tiver o forno turbo, você vai levar para assar a 140 ou 150 graus por pelo menos aí 25 minutos de forno. Lembrando que vai depender do tamanho do pão que você fez. Se tiver mais massa, mais tempo. Menorzinho, menos tempo. Então observe sempre isso aí. Aí só levar para assar. Bom pessoal, finalizamos a nossa receita. Espero que seja sucesso aí na sua padaria, que seja várias fornadas de sucesso. Uma receita incrível que trouxe com muito carinho para vocês. Várias opções, fiz na forminha, fiz essa cobertura do pão tigre, fiz individual, fiz trança, para que você venda muito e lucre bastante com essa receita. Então, se você gostou, clica aí, dê um like pra gente, compartilhe e continua seguindo aí a Vilma para acompanhar vários outros conteúdos que serão sucesso aí na sua padaria.